Este pode ser o último vídeo que eu gravo tendo o X, antigo Twitter, funcionando no Brasil. Essa rede social, uma das mais importantes e influentes de todas, que se iniciou com seus 140 caracteres, depois mudou para 180, que concentra em grande medida o debate político global e influencia as outras, trazendo as grandes tendências primeiro lá, está prestes a desaparecer do nosso território. Tudo isso porque a briga entre Elon Musk e Xandão escalou de tal maneira em que o atual ministro do Supremo e espécie de imperador do Brasil, quando desafiado, não tem nada a fazer além de partir para a dividida e atacar e destruir. Xandão pode estar construindo agora o seu fim. Eu já venho falando muito sobre a queda de poder de Alexandre de Moraes, num contexto em que ele precisa o tempo todo demonstrar o uso fora da lei de poderes em nome da lei. Esse é um jogo que obviamente vai dar merda e a gente tá vendo isso acontecer. Vamos entender as razões da queda do X, vamos entender o que o Elon Musk tá fazendo, qual é o cenário global sobre isso, como o Alexandre de Moraes concentra tanto poder. Esse vídeo é bem importante, é um vídeo sóbrio, é um vídeo que não vai tentar te manipular. Roda a vinheta. Amigos, nós temos ainda em estoque algumas dessas edições aqui, ó, da revista Valete. É a edição que trata do Elon Musk, o homem por trás da conquista do espaço. Ele é muito mais do que o dono do X, tá? Ele é o empresário e talvez o homem mais importante do mundo hoje. Você precisa conhecer a mentalidade dele. E eu vou fazer uma promoção bem especial. Todo mundo que entrar no clube vai receber hoje, apenas hoje, não apenas a Valete deste mês, que é linda, maravilhosa, tanto do fim da Europa, mas também a Valete do Elon Musk, tá? É apenas pra hoje. Bora, eu aguardo você. Pois bem, amigos, vamos lá. O Alexandre de Moraes, o STF, citou de maneira jocosa, isso precisa ser colocado aqui, foi uma intimação jocosa, o X, ou a plataforma X, com esse post na rede social X. É justamente isso, eles foram num post do perfil institucional do X, e aí eles botaram uma intimação, exigindo que eles colocassem um representante legal no Brasil para poderem operar, ou que seriam fechados. Na prática é isso. O Marco Civil da Internet manda que as empresas tenham no Brasil seus representantes legais, seus escritórios legais, no caso das redes sociais. Mas a situação é um pouco sui generis, dado que o Alexandre de Moraes coloca o tempo todo ordens ilegais, e temos que combinar que as ordens que advêm dali são ilegais, exigindo o cumprimento destas por parte do X e aplicando multas exageradas neles, e eles estão se recusando a aceitar este tipo de multa. Logo, eles retiraram o escritório do Brasil, dado que seus representantes legais no país, não respeitando as ordens do Alexandre de Moraes, seriam presos. Então o Alexandre de Moraes obriga eles a tirar seu escritório do Brasil e depois fala, ó, vocês não têm escritório do Brasil, logo como vocês não têm esse representante legal, eu vou encerrar as atividades do aplicativo no Brasil. É uma medida draconiana e ela é, vamos dizer, o clímax de um momento de tensão muito grande, que envolve uma tentativa de controle das redes sociais por parte daquilo que a gente chama de poder estabelecido no Brasil, o dito sistema. Eles vêm fazendo isso, e isso acompanha uma tendência mundial, dado que aquilo que eles chamam de direita se manifesta através das redes sociais. Na França, agora, foi preso o dono, fundador, presidente do Telegram, que é uma rede que permite um alto grau de liberdade, mesmo ele sendo um russo. Ele foi rastreado em seus jatinhos e seus aviões por parte de uma modelo que andava junto com ele. Aparentemente pode ser uma moça que foi infiltrada ali, e aí prenderam o cara, e o cara, enfim, tá pagando um preço por conta disso. Há uma tentativa também de hiperregulamentar o X por parte da União Europeia, e certas redes sociais que permitem, vamos dizer, um uso mais livre por parte dos usuários, elas vêm sendo alvo dessa perseguição. Tá? E é uma perseguição que vem acontecendo justamente, vamos colocar aqui, nas ditas democracias. E veja só que irônico, os países que se dizem mais preocupados com a democracia, eu cito aqui Canadá, cito o Brasil, cito a França, eles são justamente aqueles que adotam as posturas menos democráticas no trato à liberdade de expressão, que deveria ser, em certa medida, uma premissa de uma democracia. Obviamente para eles não é. Eles enxergam as redes sociais como fenômenos descontrolados em que algo pode abalar a integridade do sistema. O Alexandre de Moraes vai citar no Brasil que as redes sociais são utilizadas para, através de fake news, derrubarem a democracia, dado que o Bolsonaro tentou, através de fake news, derrubar a democracia. E o problema, a verdade precisa ser dita, é que o fato do Bolsonaro ter tentado, ao longo de muitos anos, concentrar poder, atacar as outras instituições, falar que as eleições seriam roubadas, inventar que certos remédios funcionavam, criou argumentação para que não apenas o Alexandre de Moraes, mas boa parte da inteligência brasileira defendesse isso. E aí o Alexandre de Moraes concentrou os poderes nele próprio. E ele tem no Bolsonaro a desculpa perfeita. Assim como na Europa, eles vão dizer que, vamos dizer, o advento de
vocês sabem do que eu tô falando, são vamos dizer, o inimigo perfeito para que você controle as redes sociais. Então, o cenário é mais ou menos esse, tá? Há uma tentativa de controlar uma espécie de uma rebelião que eles enxergam advinda de setores médios dessas sociedades que não estão felizes com a forma como não apenas o país se conduz, tá? Mas como as engrenagens por trás da democracia, que na maior parte do tempo você não vê, funcionam. Na Inglaterra, por exemplo, começaram a ter prisões agora por parte de pessoas que estavam se manifestando contra a onda, o surto de imigração desenfreada, especialmente gente vindo do Paquistão, da Índia e da África, que estão, vamos colocar aqui, destruindo a Inglaterra. E essas pessoas estão sendo presas por conta disso. Esse processo meio distópico já está rolando, já está acontecendo. Nos Estados Unidos, espere, por exemplo, que com uma vitória, que é bastante possível da Kamala Harris, a gente veja isso acontecer. Que eles passem a controlar com maior intensidade as redes. Obviamente que o caso brasileiro é o mais grave. O Brasil é a primeira dessas democracias aí fazer uso, vamos colocar aqui, da derrubada de uma rede social bem grande em nome desta guerra pela democracia. E isso acontece aqui porque o Alexandre de Moraes está com muitos poderes e eles têm uma estratégia de jogo muito clara. Toda vez que um inimigo bate, ele bate 2 vezes mais forte. A estratégia dele é nunca recuar. Ele sempre avança. Até o momento que não vai ter força para fazer o próximo avanço. Na verdade, ele vem comprando muitos inimigos, ele vem se arriscando demais e ele vem perdendo apoio, inclusive, entre os seus pares na corte. Mas perder a força na briga com aquilo que ele chama de bolsonarismo, tá? É perder representatividade junto ao STF. É como se a utilidade dele fosse essa, e se ele não cumprir a sua utilidade perante seus pares, ele vai perder mais força perante seus pares. Logo, ele fica sempre dobrando a aposta. É algo muito arriscado e que culmina nele se tornando necessariamente uma espécie de ditador, que é em grande medida o que ele tá fazendo. Eu já gravei muitos vídeos falando sobre a figura do dictador em Roma, como isso funciona e tal, mas ele tá realmente trabalhando e agindo ao arrepio da lei. Você, por exemplo, intimar o X como ele tá fazendo é bizarro. Muita discussão vem surgindo sobre isso, porque muitas dessas empresas e redes não operam também com escritórios no Brasil. A Blaze ou o Jogo do Tigrinho não tem escritório representante legal aqui, né? Sei lá, o Xvideos não tem. Como é que funciona isso? É uma atuação, vamos dizer, discricionária por parte dele? E é óbvio que é. O Alexandre de Moraes se considera nessa cruzada que eu falei, tá? E é uma cruzada de acumulação de poder. E isso vem acontecendo no momento em que o STF vai julgar uma ação que pode controlar as redes sociais. Isso porque os nossos grandes, né, e inteligentes líderes do legislativo estão fugindo de legislar sobre o tema e ir para cima do STF. Na verdade, quando mencionaram ir para cima do STF, o que o STF fez foi, vamos fazer um acordo sobre suas emendas. Eles fizeram um acordo e agora o Arthur Lira tá absolutamente caladinho. Pois bem, de quem é a culpa? Porque eu vi esse post do nosso grande xaropinho falando que os culpados são o Danilo Gentili, o Nando Moura, MBL, etc, né? Obviamente é uma atribuição irresponsável e infantil de um perfil que é utilizado pela cadela Carlos Bolsonaro, que, enfim, está com o seu bumbum completamente aberto pro Pablo Marçal, se humilhando o Pablo Marçal, e ele precisa fazer isso, a culpa é dos meus inimigos, mas de certa maneira a gente pode estabelecer de quem é a culpa, ou melhor, quem ofereceu esses superpoderes ao Xandão, e foi, obviamente, o Bolsonaro. O Bolsonaro é o cara que participou da destruição da Lava Jato e que cedeu pra tudo o que o STF queria em nome da salvação deste homem que você tá vendo aí, que é o Flávio. O mesmo Flávio Bolsonaro, e é triste ter que repetir isso, que quando havia a possibilidade de ter uma CPI da Lava Toga, que meio que passaria limpa a questão do STF e mudaria a correlação de forças entre STF e Legislativo, ele trabalhou para enterrar a CPI. E aí aumentou demais o balanço de poder do próprio STF, e aí as nomeações que foram feitas pelo Bolsonaro e STF privilegiaram a turma que estava lá, e o balanço de poder todo pendeu para a Suprema Corte. O Bolsonaro também começou a tomar decisões burras que obrigaram a Suprema Corte a interferir e aumentar o poder, dado porque ele era um maluco. Então nós temos uma lição. Toda vez que você coloca um idiota no poder, ou você promove um idiota, a Suprema Corte, que se vê como um poder moderador, e não só no Brasil, ela fala o seguinte: ok, eu vou concentrar poderes em nome do bom senso. Porque é isso que eles falavam. Na pandemia eles falavam que iam concentrar poderes em nome do bom senso. Nas eleições eles falavam, veja só, tem uma teoria conspiratória que eles não vão conseguir provar que as eleições estão sendo fraudadas na urna eletrônica. E aí, em nome do bom senso e da democracia, eles atuavam. O grande problema nosso é que nós elegemos líderes burros e líderes corruptos e líderes fracos, e esses líderes fracos tomam decisões estúpidas que fortalecem quem quer ter esse controle de poder. Então não adianta, veja só, você querer ir pra rua reclamar do Xandão junto com o Bolsonaro. Aliás, saiu uma notícia hoje sobre isso. Como você pode ver, o Bolsonaro está tentando se compor com o Xandão, tentando, vamos dizer, aguar a manifestação que ele mesmo convoca para o dia 7 de setembro, em nome de um acordo que faria ele e o Xandão em nome do fim da sua inelegibilidade. Olha só que incrível. Ele já está atraindo as pessoas antes mesmo delas irem para a rua. Esse é o Jair Bolsonaro. Então,
Né? Como você se sente num cenário desses? Ora, eu me sinto num país em que as pessoas outorgam poder para idiotas, os idiotas fazem idiotices, e aqueles que são o dito, vamos dizer, sistema, se aproveitam dessas falhas para acumular ainda mais poder. Ou seja, toda vez que você dá poder para um idiota, você fortalece o ministro supremo. E isso, meu amigo, isso é a mais pura verdade. Não adianta fugir. Toda vez que o nosso lado for representado por idiotas, o STF vai se fortalecer. Porque é fácil enfrentar um idiota. 2, é fácil comprar um idiota. 3, um idiota faz as idiotices que justificam o autoritarismo alheio. Aí você vai, né? Não tem como reclamar. Mas temos que ficar mais tranquilo. A direita falou, chega de Bolsonaro. Nós estamos mudando aqui de figura. Agora nós temos este cara aí da foto. O coach dos milhões, né? Melhor, dos bilhões. Pablo Marçal. Tomando decisões insensatas e colocando, vamos dizer, como liderança, uma figura como esse sujeito vil. Não imagine que o efeito será outro, além de mais concentração de poder na mão do dito sistema. Que pode não ser através do Alexandre de Moraes. Pode ser através de qualquer um. O importante é que o sistema tenha força. Então, quando o sistema olha, saiu aqui o Bolsonaro e tá entrando um Pablo Marçal, eles vão falar, porra, meu, tá bom então, né? Vamos que vamos. Qual é a próxima cagada que vem aí? A próxima cagada que vem aí eu não sei. Eu até poderia escrever no Twitter qual seria ela. Mas não há muito que eu possa fazer. Na verdade, não há nada o que nós possamos fazer. Porque essa guerra... E eu vou falar isso pra você que tá assistindo. Essa guerra não nos pertence. Essa guerra é uma guerra de idiotas e de autoritários que sempre quiseram, de um lado ou de outro, concentrar e controlar a sua consciência. Sua consciência livre agora apenas não vai ter mais um meio para se expressar. Espero que faça uso de outras. E espero que no momento certo, se a gente acumular lideranças interessantes, a gente consiga formar uma coalizão para enfrentar o autoritarismo do Alexandre de Moraes. Hoje, o balanço de poder favorece ele. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e abraço para todos vocês.